Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre astrologia e a mitologia dos signos. Então vamos falar um pouquinho antes sobre mitologia? Por que a mitologia é importante? O que ela nos traz? Ela vai trazer um entendimento de conceitos, ideias, diferentes maneiras de ver a vida, o universo. Ela vai explicar sobre a realidade, sobre o modo de viver e pensar, também te tranquilizando frente a algumas situações, porque ela vai trazer significado ao mundo. Então, as passagens que nós vemos sobre o tentar, o ousar, o falhar, tudo isso vai dando sentido à nossa vida. E o que tem a ver mitologia e astrologia? Qual que é a relação? Vai auxiliar na compreensão do evento celeste e a sua conexão com a vida, com o mundo. Auxilia também a entender as características dos signos, os comportamentos e o modo de agir, nos inspirando a compreender a energia de cada signo e os seus atributos. Então fica até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o signo de Virgem. E quando nós falamos do signo de Virgem, a mitologia que surge é Astreia, a deusa da justiça. E ela foi a última imortal a andar entre nós, os humanos. Vamos lá então? Astreia é a deusa da justiça, mas a justiça no sentido de ordem, de perfeição, de discernimento. A deusa da pureza, da inocência. Ela é filha de Zeus e Temis. Vocês estão lembrados? Zeus é o rei dos deuses, o senhor do Olimpo, o deus dos céus, dos raios e dos trovões. E de Temis, a deusa da justiça, da ordem divina e da lei. Astreia viveu entre os homens durante um período que na mitologia é chamado de Idade do Ouro, ou a Primavera Eterna. É um período onde não se existe guerra, catástrofe, crime. A natureza era plena e oferecia alimentos a todos. Era um período onde se reinava a paz e a harmonia. É realmente o tempo da perfeição e da abundância. Não se conhecia, pessoal, nem o trabalho e nem a dor. E na terra entre os humanos, ela nos dava lições sobre leis e justiça. Então a virtude, também a caça e a agricultura, as habilidades práticas. Foi uma deusa que nos ensinou muito, muito mesmo. Porém os homens tornaram-se gananciosos, negligenciavam as obrigações com os deuses e achavam-se donos do destino. Olha que horror isso aí, gente. Então, ficamos perdidos dentro dos nossos próprios sentimentos. E você quer saber? Essas obrigações com os deuses, elas eram mínimas, porque não se havia necessidade então de oferendas rituais, não haveria necessidade de pedidos, nem do pedido de proteção, porque vivíamos em harmonia, sem nenhuma preocupação. Então essas atividades relacionadas aos deuses eram muito poucas realmente, mas mesmo assim o homem se desliga da fé, tornando-se ganancioso, né? É o reino aí das ilusões, dos desejos, das emoções, e passa a negligenciar a fé. E devido a essa prepotência, Zeus vai castigar a humanidade. A idade do ouro estava acabada e a primavera seria limitada. Então é uma estação que passa a ter início, meio e fim. E os frutos teriam de ser cultivados. E pior de tudo, gente, a juventude não seria mais eterna. Então o que o mito está trazendo aqui? O homem era imortal e a partir desse momento ele torna-se mortal e a sua ação é que vai trazer a sua sobrevivência. Então eles vão precisar trabalhar. E aí também é colocado o início do sofrimento. Passam as relações a serem mais complexas e desafiadores entre os próprios homens e também com os deuses. E assim a humanidade decai,
e decai mais ainda, pois os homens descobrem a guerra, e então entre eles não havia mais o respeito pela honra, pela franqueza e pela lealdade, apenas a ambição e a violência. Decaiu demais, né, pessoal? E aí, Astreia, ao ver em que ponto as coisas chegaram, resolve abandonar a Terra, refugiando-se na constelação de Virgem, pois ela já não podia mais viver entre a injustiça e a perversidade que os homens vinham cometendo. Então nós observamos aqui a mudança para um período de maior complexidade, um período de desafios, conflitos e a necessidade de adaptação às novas realidades. Mas conta o mito que Astreia um dia irá retornar e com ela a Idade do Ouro. E pessoal, que assim seja e assim se faça. Quem é que não quer uma juventude eterna ou uma primavera sem fim? Não é mesmo? Trazendo a alma desse mito, vamos pensar aqui no que a história nos contou e no signo de Virgem. Então nós temos aqui em destaque dentro do mito a justiça e a ordem, que eu posso dizer racionalidade, lado analítico, organização. Pois lá no início não falamos sobre uma justiça pautada em ordem, perfeição e discernimento? Depois caminhamos para a pureza e integridade. Essa é a busca da perfeição. E quando eu busco a perfeição, o que vai ocorrendo? A depuração, a estruturação e tudo isso com muita meticulosidade. Temos também o retorno e a renovação. Então nós temos esperança, aperfeiçoamento. E também falamos sobre discernimento, juízo e escolha. Pois não foi isso que a humanidade fez? Não teve a sua escolha? A Astreia também? Então aqui nós falamos sobre olhar crítico, verdade e atenção. O compromisso, a dedicação, o trabalho, a reflexão, enfim, o que nos enobrece enquanto seres humanos e nos traz dignidade, sendo desempenhado da melhor maneira possível para uma linda colheita. E vocês sabem o que tudo isso significa? Tudo isso é a natureza do signo de Virgem, esse signo lindo, muito completo e que não foge da raia. Então essa é a tradução da alma de Virgem, que nos inspira e nos dá impulso para a nossa jornada e luta. Todo mundo tem essa energia, viu? Em maior ou menor quantidade, e ela está presente em alguma área da sua vida. Reflita! Pessoal, muito obrigada e até a próxima! Beijo!